Pessoal, bom dia. Pronto, vamos começar a aula, tá? Deixa eu botar aqui. Dá para escutar, não? Pronto. Tudo bem, só para relembrar aqui o que a gente viu na última aula, certo? Então, seja uma função quadrática, aqui, f de x igual a vezes x quadrado mais bx mais c. Uma função quadrática. Claramente, o a tem que ser diferente de zero. Tá? Não pode ser zero. Se a é zero, seria a função afim, não? Se aqui fosse zero. Então, a diferente de zero. Tudo bem. A função quadrática também é chamada função polinomial de primeiro grau. Então, o que a gente viu na última aula? Em caso particular, não? Em que a função seja dessa forma, a quadrática. Certo? Ou seja, neste caso, a vai ser igual a 1, b vai ser igual a 0, e aqui temos o c. No caso particular desta quadrática, a gente viu que o gráfico são dessas formas, os três. Primeiro, o primeiro caso é quando c igual a 0. Se c igual a 0, temos a função quadrática dessa forma. Este gráfico é uma parábola. O vértice é o 0, 0. É o ponto, não? Onde a curva sobe aqui. Neste caso, com c igual a 0, o domínio é os números reais. A imagem desta função é de 0 a mais infinito. Lembre que a imagem, graficamente, não como você encontra. Se x varia de 0 a mais infinito e de menos infinito a 0, onde que varia o y? Ele sempre está aqui, não? Certo? Aqui está o y. Lembre que o y representa a imagem. E o x representa o domínio. Certo? Então, o y varia de 0 a mais infinito. Está aqui. Claramente, a função f não é injectora. Graficamente, não? Por quê? Se você pega uma reta paralela, o eixo x, não? Aqui. Este x, o eixo x. Pega uma reta paralela. O gráfico intersecta a essa reta em 2 pontos. Portanto, não é injectora. Se não é injectora, ela não vai ser bijectora. Tá? Agora, quando c é diferente de 0, mas com c maior que 0, o gráfico, nesse caso, da função quadrática, x quadrado mais c, é dessa forma. Aqui vai estar o c, neste eixo. Certo? Novamente, uma parábola. O vértice, agora mudou. O vértice vai ser 0, z. Este vai ser o vértice da parábola, 0, z. Certo? Aqui temos a mesma coisa, não? Não, aqui tudo bem. O domínio, os números reais. A imagem mudou. A imagem é o intervalo fechado de c a mais infinito. Por quê?
Varia o x. Se o x varia de 0 a mais infinito e de menos infinito a 0, a imagem está onde? A partir de aqui, né? A mais infinito. Certo? Aqui está a imagem. Do intervalo C a de C a mais infinito. Pronto. Essa é a imagem de f. Certo? Graficamente, né? Na verdade, como você encontra a imagem? Se você projeta, não, o gráfico ortogonalmente no eixo Y, pronto, essa vai ser a imagem. Ortogonalmente. Projecta o gráfico ortogonalmente no eixo Y. Vai daqui a mais infinito. Lembra que é uma parábola? Você vai para mais infinito. Certo? Esse é o gráfico. Agora o caso em que C é menor que zero. A função quadrática é f de x igual a x quadrado mais c. Se c é menor que zero, está aqui embaixo. Lembra que esta parte é negativa do eixo y. Aqui é zero, e aqui é positivo, e aqui é negativo. O gráfico vai ser dessa forma. Tá? Aí temos o domínio, os números reais, a imagem, novamente de c a mais infinito. Claro, f não é injectora. E não vai ser bijectora. Certo? Pronto, a gente viu isso. A gente também viu outro caso, não? Deixa eu ver aqui, não sei se botei. Ah, tá aqui embaixo, tá aqui. Aqui. A gente viu no caso em que A é diferente de 1 aqui. F de x, A vezes x quadrado. Certo? Então, neste caso, a gente viu que se A é maior que 1, pode ser 2, 3, 4, 5 aqui, 6, 7, 8, maior que 1. Então, neste caso, o gráfico da parábola, que é dessa forma, aqui temos o vértice, 0, 0. Então, o domínio vai ser R, a imagem vai ser de 0 a mais infinito, F não é injectora, certo? Este é o gráfico. Agora, quando A é maior que 0, está entre 0 e 1, o gráfico é dessa forma. Certo? É uma parábola, novamente. O vértice vai ser de 0 a 0. O domínio de F, os números reais. A imagem de 0 a mais infinito. F não é injectora. Qual a diferença dos dois? Aqui botei o gráfico do outro caso. A diferença é na abertura da parábola. Quando A é 2, 3 quartos, a abertura aqui é pequena. Aqui. Certo? Quando A é 2, 3, 4, 5, esta abertura diminui. Agora, quando A é próximo de 0, a abertura vai aumentar aqui. Aumenta. A 1/3, 1/4, 1/5, a abertura vai aumentar aqui. Certo? Então, essa é a diferença de ambos casos. Tá? Pronto, a gente viu isso na aula passada. Tudo bem, quando A é positivo. Então, vamos ver o que acontece quando A é negativo. Então, grafique as funções gx igual a menos 2x quadrado mais h em x menos 1/4 x quadrado. Certo? Vamos graficar. Certo? Observe que as funções são funções quadráticas. Né? Lembre, nesse caso, o A vai ser menos 2, B vai ser 0 e C 0. Neste caso, A vai ser menos 1/4, B 0 e C 0. Certo? Então vamos graficar. Pronto, estamos aqui. A função de x igual a menos 2x quadrado. Vamos graficar. Certo? Quando x igual a 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? A gente grafica. Então, quando x igual a 0, quem vai ser y em 0?
Troca o x por 0, ¿no? Que vai ser 0. Aqui temos. Quando x igual a 0, y em 0 vai ser 0. Pronto, temos o par aqui, que pertence ao gráfico de y. Quando x igual a 1, quem vai ser y em 1? Menos 2 vezes 1 quadrado. Lembre que x igual a 1. Neste caso vai ser menos 2. Então temos o par 1 menos 2. Quando x igual a 2, quem vai ser y em 2? Menos 2 vezes 2 ao quadrado. Lembra que x aqui é x, aqui é x. Então aqui vai ser igual a menos 8. Então temos o par 2 menos 8, que pertence ao gráfico de y. Quando x igual a 3, quem vai ser y em 3? Menos 2 vezes 3 ao quadrado. Vai ser menos 18. Então temos o par 3 menos 18, que pertence ao gráfico. Quando x igual a menos 1, quem vai ser y menos 1? Menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, que vai ser menos 2. Temos o par menos 1 menos 2. Pertence ao gráfico de y. Quando x igual a menos 2, quem vai ser y menos 2? É menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, que vai ser menos 8. Temos o par menos 2 menos 8, que pertence ao gráfico. Então, quando x igual a menos 3, quem vai ser y em menos 3? Menos 2 vezes menos 3 ao quadrado. Lembra que essa é a fórmula, né? Isso vai dar menos 18. Pronto. Vamos graficar. O eixo x e o eixo y. Temos o 0, 0, está aqui. 1 menos 2, x igual a 1. Y menos 2, se encontra o ponto, está aqui. 2, 8. 2. Aqui menos 8. 2 menos 8. Está aqui. 3 menos 18. 3 menos 18. Está aqui. São os pontos do gráfico, né? Quando x igual a menos 1 aqui, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Está aqui. Menos 2 e menos 8 está aqui. E menos 3, menos 18 está aqui. Aí você junta os pontos e grafica. Aqui temos o vértice, novamente uma parábola. Certo? É uma parábola que é para baixo, não? Certo? O domínio, o x, aqui não tem nenhuma restrição. O domínio vai ser R. Quem vai ser a imagem? Se você varia o x de 0 a mais infinito e de menos infinito a 0, onde que varia o y? Ele está aqui, não? Ele vai estar aqui. Então, a imagem de y vai ser de menos infinito a 0. Essa é a imagem daqui. Certo? Claramente, y não é injectora. Por quê? Se você pega uma reta paralela ao eixo x, por exemplo aqui, uma reta paralela, a reta intersecta o gráfico em 2 pontos. Portanto, y não é injectora. Se ela não é injectora, y não é bijectora. Lembre que uma função é bijectora se ela é injectora e sobrejectora. Entendeu? Pronto. Esse é o gráfico da função y. Lembre que aqui é menos 2, não? Está para baixo o gráfico. Agora grafiquemos a função h. H em x. Tá? Então, quando x igual a 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, quando x igual a 0, quem vai ser h em 0? Menos 1 quarto vezes 0 quadrado, que vai ser 0. Então, temos o par 0, 0, que pertence ao gráfico de h. Quando x igual a 1, quem vai ser h em 1? Menos 1 quarto vezes
1 ao quadrado. Olha a função f de x. Que vai ser menos 1 quarto. Quando x igual a 2, quem vai ser h em 2? Menos 1 quarto vezes 2 ao quadrado. Tá, x igual a 2 aqui. Isso vai ser menos 1. Quando x igual a 3, vai ser menos 1 quarto vezes 3 ao quadrado. Vai ser menos 9 sobre 4. E aqui temos os pontos, não? Do gráfico. Certo? Quando x igual a menos 1, h em menos 1 vai ser menos 1 quarto vezes menos 1 quadrado. Vai ser menos 1 quarto. Está aqui o par. Menos 1 quarto. Pertence ao gráfico. Quando x igual a menos 2, quem vai ser h em menos 2? Menos 1 quarto, menos 2 ao quadrado. Isso vai ser menos 1. Temos o par menos 2, menos 1, que pertence ao gráfico da função. Quando x igual a menos 3, temos menos 1 quarto vezes menos 3 ao quadrado, que vai ser menos 9 sobre 4. Está aqui. Temos o par menos 3 e menos 9 quartos, que pertence ao gráfico de H. Pronto. Vamos graficar. O ponto 0,0 está aqui. O ponto 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto aqui. 2 menos 1. 2 menos 1 está aqui. 3 menos 9 quartos. 3 menos 9 quartos. Está aqui. Menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Está aqui este ponto. Menos 2. Menos 1. Está aqui. Certo? Menos 3. Menos 9 quartos. Ele está aqui. Certo? Esse é o gráfico de H. Também uma parábola. Eu botei aqui o gráfico da outra função. Está aqui. Da G. Está vendo qual a diferença do outro caso com este caso? A diferença é na abertura da parábola. Certo? Quando este valor aqui é menos 1 quarto, então a abertura é maior. Se fosse menos 1 sobre 8, a abertura vai ser maior. Se fosse menos 1 sobre 20, a abertura é muito maior. No caso de G, deixa eu ver aqui. O G era menos 2, não? Então, nesse caso, o G vai ser menos 2x quadrado, não? Se fosse menos 3x quadrado, a abertura diminui. Se fosse menos 3x quadrado, a abertura vai diminuir aqui. Se fosse menos 4x quadrado, a abertura vai diminuir. Certo? Essa é a diferença. Então, neste caso, H em X, o domínio de H, novamente, não tem nenhuma restrição. É R. Quem vai ser a imagem de H? Se você varia o X de 0 a mais infinito e de menos infinito a 0, onde é que varia o Y? Está aqui, não? Está aqui. Então, a imagem vai ser de menos infinito a 0. H não é injectora. Lembre, se você pega uma reta paralela ao eixo X, o gráfico intersecta a reta, o gráfico intersecta a reta em 2 pontos sempre. Então, a função H não é injectora, não vai ser bijectora. Certo? Aqui temos o G e H. A função. Esta é a função G e essa é a função H. Certo? Como eu falei, não? Se você muda aqui, em vez de menos 2, menos 4, a abertura aqui vai diminuir. Se aqui fosse menos 8, a abertura diminui. Se fosse menos 20, vai diminuir. A abertura é menor. No caso em H, não? Aqui menos 1 quarto x quadrado, aqui a abertura é maior. Não? Se aqui fosse menos 1 sobre 8 x quadrado, a abertura é muito maior.
se fosse menos 1 sobre 11 x quadrado, vai ser muito maior a abertura. Certo? Então, combinando os dois casos particulares, não? Lembra? Neste caso, x quadrado mais c, e este caso, ax quadrado, temos o seguinte. Tá? Vamos combinar. Vamos supor que a função quadrática é dessa forma. Ax quadrado mais c. Tem o caso aqui, tem mais c, tem um a aqui multiplicando. É uma função quadrática. Neste caso, como que vai ser o gráfico? A gente combina. Então temos aqui. Primeiro caso, se A é maior que 1 e C é maior que 0. Certo? Neste caso, o gráfico vai ser dessa forma, uma parábola. Com vértice em 0, Z. C é maior que 0 está aqui, não? Claro, se A é maior que 1, a abertura aqui é pequena. Se A é maior que 1 e C é menor que 0, está para baixo, aqui, na parte negativa do Y. A parábola é dessa forma. O vértice vai ser 0, Z. Certo? Aí quando A é maior ou igual que 1, C é maior que 0 e C é menor que 0. Agora, quando A está bem próximo de 0 e C é maior que 0, a parábola aqui, a abertura é maior. O vértice vai ser 0, C. Está no eixo positivo aqui, o Y. Quando A está entre 1 e 0 e C é menor que 0, está para baixo, aqui, o C, na parte negativa, não? O vértice vai ser 0, C. A abertura aqui é maior, né? Comparado com este caso, não? Certo? Agora, quando A é negativo, que a gente viu, não? Se A é menor, igual que menos 1, e C é maior que 0, se A é menor ou igual que menos 1, A pode ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui a abertura é pequena. E está para baixo. Claro, é uma parábola. Está para baixo. Vértice 0Z. Quando A é menor ou igual que menos 1, depois é menos 2, menos 3, menos 4, aqui a abertura é pequena. E C é menor que 0, está para baixo aqui. Na parte negativa do eixo Y. O C. Vértice 0Z. E para baixo. Certo? Agora, quando A é bem próximo de 0 e maior que menos 1, e C é maior ou igual que 0, então a abertura aqui é maior. Este é o gráfico da parábola. O vértice vai ser 0Z. Quando A está entre menos 1 e 0 e C é menor que 0, aqui é C, C é menor que 0, está no eixo Y, na parte negativa do eixo Y. E é para baixo. E o vértice vai ser 0Z. Pronto. Esse é o caso particular. Alguma pergunta? Ainda falta o caso geral, né? Certo, tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Observação. Uma função da forma, desta forma. H em x igual a d vezes x menos h quadrado mais c. Onde d, h, e são números reais, representa uma função quadrática. Por quê? Quem é h em x? D, x menos h quadrado mais c. Aqui. Aqui ao quadrado podemos desenvolver, não? Aqui vai ser x quadrado menos 2 vezes hx, não? Mais h ao quadrado.
mais C. Aqui multiplica o D, x quadrado, multiplica aqui, multiplica aqui. Então, temos dessa forma. Então, se você compara com a função quadrática, não, aqui, de forma geral, o A, quem vai representar? O D. O B, claro, B multiplica X, né? Vai ser menos 2 DH. E o C, o que sobra, né? Então, é uma função quadrática. Tá? Isto representa uma função quadrática. Peguemos aqui um exemplo. Eu botei aqui, né? Sempre aqui, vamos supor que D igual a 3, H igual a 4 e E igual a 5. Dessa forma. Será que é quadrática? Dessa forma? Vai ser, né? Aqui, x menos 4 ao quadrado. O quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo, 8x, mais o quadrado do segundo. Mais 5. Aqui multiplica o 3. Certo? Aqui 3x quadrado menos 24x, 48. Aqui. 48 mais 5. Aqui você vai somar, não? Como aqui, não? Aqui não dá para somar, mas aqui é uma soma. Aqui soma, fica dessa forma. Então, quem vai ser A? A vai ser igual a 3, B vai ser igual a menos 24 e C vai ser igual a 53. Pronto, é uma quadrática. Certo? Então, qualquer função dessa forma representa uma função quadrática. O que muda aqui são os coeficientes, não? A, B e C. A vai ser D, B vai ser dessa forma e C dessa forma. Certo? É uma função quadrática. Então, como graficar a função h em x, que é quadrática? Observe a função h. Qual a diferença? Olha, se este h fosse zero, vamos supor, se fosse 0h, como que ficaria a função h? Dessa forma, não? Então, este vai ser o caso da página 5. Olha aqui. Dx quadrado mais c. Esse se reduz. Tá, estou supondo que h é igual a zero aqui. Hein? Se h fosse zero, temos esta função. E qual é o gráfico desta função? A gente sabe, não? É desta forma. Isso aqui é D e E, não? É desta forma. A gente sabe que o gráfico é dessa forma. Então, a única diferença que vai acontecer é no vértice. Tá? Então, peguemos essa função. H em x. Dx menos h quadrado mais c. Vamos graficar. Se você apaga o h, temos que... Não apague não, tudo bem. X menos h. Então, vamos graficar. Se D é maior ou igual que zero, E maior que zero e H maior que zero, o gráfico é dessa forma. Acho que caiu a internet, né? Deixa eu só... Pronto, voltamos. Caiu a internet aí. Certo? Bom, eu estava falando que se H fosse zero, temos este caso, não? Então, esse reduz. Caiu de novo. Certo? 10 minutos. Tudo bem. Está tudo bem depois. Então vamos graficar este caso. H em x de x menos h quadrado mais c. Certo? Então, se d é maior ou igual que zero, E maior ou igual que zero e h maior ou igual que zero, o gráfico é dessa forma. Certo? O vértice vai ser
HE. H está no eixo X e E no eixo Y. Este é o vértice. É uma parábola para cima. Eu coloquei isso porque aqui temos dois casos, não? Se D é maior ou igual que 1, a abertura diminui. Se D está entre 0 e 1, a abertura é maior. Certo? Aqui temos dois casos mesmo. Aqui temos dois casos. Se D é maior ou igual que 1, D é igual a 2, 3, 4, a abertura é pequena aqui. Se D está entre 0 e 1, se D é muito próximo de 0, a abertura é maior. Este vai ser o gráfico. Se D é maior ou igual que 0, E é maior ou igual que 0 e H menor ou igual que 0. Então, o H está no eixo X na parte negativa. Aqui está H e aqui temos o E no eixo Y. Este vai ser o vértice, HE. E a parábola é para cima. Novamente, temos o D aqui. Se D é maior ou igual que 1, a abertura aqui é pequena. Se D está entre 0 e 1, a abertura é maior. Certo? Tudo bem. Agora, estamos analisando aqui todos os casos, do D, H e E. Então, se D é maior ou igual que 0 e E negativo, e H maior ou igual que 0, então o H é maior ou igual que 0 está no eixo X, não? Positivo. E E está embaixo, não? O vértice vai ser HE, aqui. E a parábola está para cima. Quando D é maior ou igual que 1, a abertura vai ser pequena. Assim. Quando D está entre 1 e 0, 0 e 1, então a abertura é maior. E este é o gráfico. Tá? Quando D é maior ou igual que 0, é negativo, e H menor que 0, o H está na parte negativa do eixo X e E está na parte negativa, não? Do eixo Y. O gráfico vai ser uma parábola para cima. O vértice vai ser HE. Se D é maior ou igual que 1, a abertura é pequena aqui. Se D está entre 0 e 1, a abertura é maior. Certo? Tudo bem, esse com D é maior ou igual que 0. Não? Aqui temos todos os casos. Agora, quando D é negativo, se D é menor ou igual que 0, certo? Esta parte aqui é negativo, não? A parábola vai estar para baixo, em todos os casos. Aqui. Então, se D é menor ou igual que 0 e E maior ou igual que 0, e H maior ou igual que 0, ambos estão no eixo X e Y positivo. Aqui está o H, no eixo positivo do eixo X, e E na parte positiva. Este vai ser o vértice, HE. A abertura é para baixo, não? A concavidade também chama, não? Certo? Agora, se D é menor ou igual que menos 1, a abertura é pequena aqui. Se D está entre menos 1 e 0, a abertura é maior. Certo? Se D é menor ou igual que 0 e E maior ou igual que 0, e H menor ou igual que 0. H está na parte negativa e E na parte positiva. Aqui temos o vértice, HE, e a parábola é para baixo. Certo? Se D é menor ou igual que menos 1, a abertura é pequena. Se D está entre menos 1 e 0, a abertura é maior. Certo? Agora, se D é menor ou igual que 0 e E é menor ou igual que 0 e H maior ou igual que 0, então o H está na parte positiva do eixo X, o E na parte negativa do eixo Y. Aqui temos o vértice, HE, e E para baixo. Certo? Se D é menor ou igual que menos 1, a abertura é pequena. Se D está entre menos 1 e 0, a abertura é maior. Certo? E o último caso,
Si D é menor ou igual que 0, E menor ou igual que 0 e H menor ou igual que 0. Ambos estão na parte negativa do eixo X e do eixo Y. Aqui temos o vértice, HE, a abertura é para baixo. Se D é menor ou igual que menos 1, a abertura é pequena. Se D está entre menos 1 e 0, a abertura é maior. Certo? Então, esse é o gráfico desta função. Temos todos os casos. Certo? Aqui temos todos os casos. Ou seja, se você apaga o H, não? Suponha que H é igual a 0. Se reduz o caso da página 5. Se H é igual a 0, se reduz o caso da página 5. Certo? Tudo bem. Agora, a pergunta é a seguinte. É possível escrever a função quadrática desta forma? Será que isso é possível? Será que esta função quadrática eu posso escrever, não? Dessa forma? Ou seja, aqui não aparece o termo x, né? Aparece x menos a quadrado. Não aparece aqui o x. Então, esse vai ser o problema. Daqui a pouco, já está acabando o tempo, já. Certo? A gente vai ver que sempre é possível. Certo? Alguma pergunta? Na próxima aula eu começo aqui o exemplo, tá? Alguma pergunta, dúvida? A internet está com problema aqui, na internet. Não sei quanto tempo é. Tá bom, a gente termina por aqui então, tá? Daqui a pouco eu envio outro link, tá? Da aula. Tá? Eu vou continuar ainda, tá? Até mais.